Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Amém. Que bom estar com vocês essa noite. Falei com o Marquinho, ele falou, pastor, manda o sermão. Eu falei, mando, e mandei, né? Então você esquece aquilo tudo ali, tá? Mudou tudo aqui agora. Tá bom, pastor Alice? E é um privilégio estar com vocês aqui essa noite, nesse tempo tão importante na vida de vocês. Pastor Alisson disse um pouquinho sobre a nossa igreja, mas, na verdade, o trabalho que vocês têm desenvolvido aqui é um trabalho inspirador para nós lá também, saibam disso, né? E eu, sem medo de errar, tá, gente? Se eu fosse batista, eu seria ovelha do pastor Alisson. Vamos abrir a palavra de Deus? Segundo livro dos Crônicas, capítulo 20, verso 20. Ô, meu irmão, muito obrigado. Segundo livro dos Crônicas, verso 20. Nesse tempo que nós teremos aqui esta noite, eu quero deixar meu coração aberto, meus irmãos, para a gente poder conversar um pouquinho. Eu não quero, de forma alguma, ensinar algo aqui, mas compartilharmos juntos aquilo que Deus e a sua palavra deseja para a nossa vida. Segundo livro dos Crônicas, capítulo 20, verso 20. E na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse, escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas, creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Amém. Que tipo de cristão você tem sido até aqui? Se hoje é uma mudança, há uma ruptura, se hoje é um novo começo, se hoje é um tempo de nós galgarmos novos desafios e enfrentarmos ele na força do Senhor, algo nós precisamos avaliar, como nós chegamos até aqui. Existem 3 tipos diferentes de pessoas. Existem pessoas que vêm para um ambiente como esse, esperando sempre o melhor de Deus para as suas vidas. Em cada tempo, em cada celebração, em cada momento, eles aguardam, eles esperam aquilo que Deus pode ainda realizar, aquilo que ainda Deus pode fazer. Existem pessoas que vêm para uma celebração como essa, já saem de casa com seus corações abertos, dispostos a receberem mais de Deus, a ouvirem mais de Deus. Agora, existem outras pessoas que não saem com essa mesma intenção. Existem outras pessoas que esperam sempre o pior. E essas são as pessoas pessimistas, aqueles que não acreditam nas promessas de Deus. E existem aquelas pessoas que oscilam, uma hora pensam uma coisa, outra hora pensam outra, são pessoas instáveis. A Bíblia não nos apresenta Deus como alguém negativo ou como alguém inconstante. A Bíblia sempre mostra um Deus positivo. E é importante nós entendermos isso. É importante nós entendermos que Deus sempre tem as melhores intenções sobre a nossa vida. Nós precisamos entender isso. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, disse que 2 homens olharam através das grades da prisão. Um viu a lama que estava no chão, o outro viu as estrelas que estavam nos céus. Deus sempre tem o melhor, porque Ele tem prazer em nos abençoar. É da natureza de Deus querer melhor para os seus filhos. É da natureza do próprio ser de Deus querer algo melhor para você, para a sua casa, para a sua vida. Você crê nisso, amém, meu irmão? Deus gosta de nos abençoar, portanto, para quem recebe o teu filho, o Filho de Deus, né, Jesus Cristo em sua vida,
ele pode sim provar de vida perfeita e abundante ainda aqui nesta terra. Eu creio piamente nisso. Com Jesus, nós nunca podemos perder. Pelo contrário, se está ruim é porque ainda não chegou ao fim. Tenha certeza que a intenção de Deus sempre é melhor e maior para a sua vida. Desde os tempos antigos, pessoas poderiam escolher entre serem pessoas positivas ou entre ser pessoas negativas. Jesus disse o seguinte, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 62, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, está apto para o reino de Deus. Portanto, eu e você, nós precisamos tomar uma decisão essa noite. Sermos pessoas negativas e esperar aquilo que há de pior, ou nos tornarmos pessoas positivas e entender o ser de Deus, aquilo que Deus deseja para a nossa vida, e sempre esperar algo melhor de Deus sobre a nossa vida. É uma escolha que nós precisamos tomar hoje. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que o diabo já está derrotado. Você crê nisso? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o nosso próximo, não é contra a carne, contra o sangue. A luta não deve ser travada contra o seu irmão. A Bíblia diz que a única pessoa que pode paralisar o projeto e a obra de Deus na nossa vida somos nós mesmos. Ninguém pode parar você. Ninguém pode colocar um obstáculo na sua frente. Ou melhor, até pode. Mas ninguém pode roubar e arrancar o que há dentro de você, a não ser quando você mesmo abre mão dos sonhos e dos projetos de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz, em Atos 16, que Paulo e Silas tinham sido açoitados por fazer o bem. Depois você lê o contexto lá. E na mesma hora, pegou eles, colocou no cárcere interior, e lá, preso com as suas mãos e com os seus pés, Paulo e Silas, a Bíblia diz, estavam cantando e orando a Deus. Eles poderiam prender as mãos de Paulo, eles poderiam prender os pés de Paulo, mas eles não conseguiam arrancar o que estava dentro dele. Você precisa entender isso. Vocês têm um pastor apaixonado, um pastor vocacionado, que tem uma visão e uma liderança de Deus para exercer sobre a vida de vocês. Agora, vocês são as únicas pessoas que podem parar esse processo, trazer um obstáculo para que vocês possam construir e viver os melhores dias das vidas de vocês. Portanto, vejam o que Deus disse uma vez para Samuel. 1 Samuel 16, verso de número 1. O Senhor disse a Samuel, até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche o chifre com óleo, vá a Belém, e eu vou enviar você à casa de Jessé. Eu escolhi entre os filhos de Jessé alguém que você vai fazer dele um rei. O que isso tem a ver, pastor? O que isso tem a ver com aquilo que o Senhor está falando para nós? Até quando nós ainda não vamos entender que igreja não é ajuntamento das ovelhas, que igreja é a reunião dos pastores? Existem pessoas, e eu falo isso com tranquilidade, porque eu não conheço quase ninguém aqui. Eu digo isso com muita tranquilidade. Quantas pessoas são crentes há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos, e achando que ainda é ovelha? Criando demanda, ainda achando que é ainda trazendo problemas, e ainda trazendo dificuldades. Nós precisamos mudar isso na nossa mente. Igreja não é a reunião das pessoas que estão doentes. A igreja é a união do exército de Cristo, que recebe direção, pastoreio, visão e direção para sair por aquela porta e impactar o mundo.
Concordo com Bill Hybels quando diz que a igreja é a solução para o mundo. Para que eu e você, para que nós possamos viver esse novo tempo de Deus na nossa vida, nós precisamos entender algumas realidades. Em primeiro lugar, nós não podemos enxergar o nosso problema de maneira isolada. Porque quando nós olhamos o nosso problema simplesmente como um problema, ele se avoluma, ele cresce diante de nós. O texto está nos dizendo sobre o rei Josafá, que se prostrou, que se colocou diante de Deus. O exército de Israel era ínfimo, era pequeno, eles não conseguiriam, aos olhos humanos, vencer. Mas Deus disse para Josafá, nessa guerra você não vai ter que pelejar, mas você tem que tomar posição, estar preparado e ver o livramento que hoje eu vou dar a vocês. Nós precisamos entender o seguinte, que quando nós olhamos as dificuldades e os problemas de maneira isolada, eles crescem diante de nós, eles se avolumam diante de nós. Portanto, entenda toda a ocasião antes de emitir uma opinião. Entenda que você tem um Deus que está trabalhando em favor da sua vida. A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Meu querido e amado irmão, enquanto você está dormindo, enquanto você está lá tirando o seu cochilo à tarde, a mão do Todo-Poderoso Deus está sobre você, guardando a sua vida, protegendo você, te colocando, fazendo você acordar. Nós precisamos entender o seguinte, que quando nós olhamos as dificuldades da perspectiva humana, nós enxergamos um problema e não uma oportunidade. Diga para quem está ao seu lado essa noite, por favor, não olhe para os problemas, olhe para as oportunidades. Tem gente que está aí na vida, enxergando muitos problemas, enquanto Deus está querendo que você veja, são oportunidades. Pegou isso, irmão? Vocês têm um pastor que decidiu vir para esse lugar, pastorear vocês, cuidar da vida de vocês, e ele não viu nenhum de vocês como um problema, ele viu cada um de vocês como gente especial nas mãos de Deus, que podem ser ferramentadas para mudar esse mundo. Portanto, tudo parte da nossa visão. Nós, em nossa igreja, nós temos também, pastor Alisson sabe disso, a Kelly, nós também temos um grande desafio, Também estamos em construção, estamos construindo o nosso novo lugar. E um amigo muito próximo, pastor Alisson, certa feita, quando eu disse para ele, nós vamos construir. E ele, me conhecendo um pouquinho, falou o seguinte, Douglas, quanto vocês têm em caixa? Quanto que tem na tesouraria da igreja? Só para entender o tamanho da loucura. E eu falei com ele, realmente é loucura. Porque quando nós vemos os exércitos que se levantam contra nós, a tendência natural nossa é falar, a gente não consegue. É impossível. Quando o pastor de vocês, e eu já disse isso para ele, tá? Eu acho que vocês não têm nem que quebrar essa parede, eu acho que vocês têm que comprar um outro terreno. Teve gente que não deu glória, então eu vou repetir. Eu acho que vocês não deviam nem... Esquece desse lugar aqui, irmão, não quebra nem essa parede. Compra um outro lugar. Porque se vocês quebrarem essa parede hoje, já está pequeno. Sim ou não? E aí você pode olhar para o caixa, você pode olhar para a tesouraria, você pode olhar para a sua própria vida, você pode olhar e ver dificuldades, e ver problemas. Mas deixa eu dizer algo para você, não olhe para os problemas como problemas, olhe para os problemas como oportunidade de Deus manifestar a glória dele através da vida de vocês. Portanto, problema
não é problema. Problema é oportunidade. Foi diante da morte que Jesus mostrou que ele é a vida. Foi diante da doença que Jesus revelou como a cura. Foi diante da impossibilidade, porque uma mulher estava levando o filho morto, é que ele se encontra com Jesus, a história dela é totalmente transformada. Então é diante das impossibilidades que nós vemos um Deus que cura, que age, que manifesta, que faz, que realiza. Portanto, não enxergue o tamanho do problema isoladamente. Porque todas as vezes que você olhar o problema como problema, ele vai paralisar você. Mas quando você enxerga o problema como uma oportunidade do agir extraordinário de Deus, vocês vão começar a ver coisas extraordinárias acontecendo. Então, me permita, pastor Alisson, eu sou um presbiteriano assim, sabe, meio diferente, tá bom? Então, vamos lá. Quando o pastor Alisson estava dizendo assim, nós vamos sair por aquele lugar, nós vamos sair por essa porta, e nós vamos ganhar almas para Jesus. Eu sou aquele tipo de gente que eu estou sentado no primeiro banco, e quando vem uma palavra dessa, eu falei, do primeiro banco não passa. Fica aqui essa palavra. E ali, sentado no banco, eu estava pensando o seguinte, quando o pastor Alisson deu essa palavra, eu disse o seguinte, então preparem-se para começar a ver os milagres de Deus começarem a acontecer neste lugar. Porque a Bíblia diz que os sinais seguiriam aqueles que crerem. Vocês creem? Então aguarde os sinais maravilhosos de Deus, porque Deus vai começar a realizar coisas inéditas nesse lugar. Jesus disse o seguinte, olha, em meu nome, vocês vão fazer coisas maiores do que aquelas que eu mesmo fiz. O que Jesus está dizendo, meus irmãos? Vocês vão fazer coisas maiores, coisas... Eu não estou sentindo convicção. Vocês vão fazer coisas maiores. O que isso me ensina? Me ensina que Jesus não é o alvo para ser atingido. Jesus é a base para ser construída. Tem gente dizendo assim, eu estou tentando chegar lá. E Jesus falou assim, eu já inaugurei. Eu já fiz. Curar enfermo, eu já curei. Ah, o que você... Curar, levantar mortos, também já fiz. Ah, e aí, mulher do fluxo, já curei também. Eu já fiz. O que eu fiz, eu já fiz. Vocês vão fazer aquilo que eu não fiz. Ou seja, vocês vão fazer coisas inéditas. Uma igreja que acredita na promessa de Deus, uma igreja que avança em triunfo, caminha dentro de uma visão, e entende que Jesus já inaugurou, então ele é a base para a gente poder construir. Nós vamos fazer coisas inéditas, meus irmãos, acreditem nisso. Jesus mudou a história com 12 homens iletrados, simples, homens pescadores. Jesus revolucionou o mundo, porque 12 homens se colocaram inteiramente nas mãos de Jesus. O que Deus não pode fazer através da sua vida, meu irmão? Se você falar assim, não, eu vou ser essa pessoa. Mude. Certa feita estava ouvindo um pregador na sua prédica, na sua pregação, e o pregador dizia, olha, o mundo ainda está por ver um homem que se coloca inteiramente nas mãos de Deus. Mude sentar e disse, eu vou ser esse homem. E foi um dos maiores evangelistas que nós tivemos no nosso tempo. Cuidado com o seu olhar. Cuidado que ganha você. Ouça bem aqui, igreja. Cuidado, tenha visão espiritual, tenha discernimento espiritual, para poder enxergar o que é daquilo que não é. Vocês estão diante de um grande desafio, e Deus está colocando uma porta aberta diante de vocês. Não desperdicem isso. Segundo, cuidado, porque você pode se tornar instrumento do inimigo para espalhar o pessimismo ao seu redor.
E isso é um grande problema. A gente consegue? Não. Como é que é? Vai ou não vai? Josafá, coloca na posição. Você não vai ter que guerrear, mas se prepara. É estranho essa questão de Deus aí com Josafá, porque Josafá diz o seguinte: olha, mas se eu não tenho que pelejar, se eu não vou ter que ir para a guerra, por que eu tenho que me vestir da armadura? Por que eu tenho que preparar o meu exército? Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus nunca vai fazer aquilo que você pode fazer. Deus vai agir naquilo que você não consegue agir. Naquilo que você, até onde você vai, não espere que Deus te leve. Porque até onde os seus pés, a sua força consegue ir, você vai. É quando você não consegue mais, é aí que entra o extraordinário de Deus. Pastor, eu não consigo falar, eu tenho dificuldade. Tá, mas vai, se põe na posição, fala, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei qual é a dor que está no seu coração, mas eu estou aqui do seu lado. Você sabia que as pessoas precisam hoje de tempo? O que é mais valioso hoje? O seu carro? Seus filhos? O que é mais valioso hoje? O tempo. Porque tem gente, você é o produto. Entenda isso. Porque vale o tanto de like que você recebe. Vale o tanto de pessoas que te seguem. Então, nós estamos coisificando pessoas. A igreja está, nesse tempo, perdendo essa essência. Então, quando nós somos desafiados a termos comunhão e sairmos no processo de evangelização, isso é algo extraordinário de Deus para a nossa vida, meu irmão. Porque nós estamos indo na contramão daquilo que o mundo está dizendo. E se você for na contramão daquilo que o mundo está dizendo, pode ter certeza, você está no caminho certo. Tempo de qualidade. Hoje a gente não tem tempo de qualidade mais. Hoje, quase que uma menina bateu de frente comigo no retiro. Por quê? Porque ela estava dirigindo, olhando para o celular. E eu não vou condená-la, porque muitas vezes eu também faço isso. E eu não deveria fazer, eu estou errado. O que acontece, meus irmãos? Nós estamos tendo relacionamentos superficiais. Nós estamos na superficialidade. Portanto, somos desafiados essa noite o seguinte: vamos nos tornar um grande exército. Pastor, mas eu não consigo lutar, essa luta é grande demais, a gente não tem dinheiro, a gente não tem possibilidades, a gente não tem ferramentas. Se coloca na posição e veja o extraordinário de Deus acontecer, meu irmão. Josafá, você não vai ter que pelejar, mas você pode tomar posição. Você pode ir para cima. Então, meu irmão, não é hora de cruzar os braços e sentar num banco, é hora de levantar e falar, posso até não ter muita fala, não muito estudo, mas eu estou aqui, eu estou pronto, eu quero ajudar, eu quero fazer parte, eu quero participar ativamente daquilo que Deus está fazendo. Ou você ainda está enxergando o problema como problema e não como oportunidade? Cuidado para não superestimar o tamanho do seu problema. Cuidado para não olhar para o outro e falar, é impossível. Aliás, arranca essa palavra da sua vida. Risca ela do seu vocabulário. Impossível. Eu gosto muito de uma frase. Eu li essa frase há muitos anos numa padaria. E a frase diz o seguinte, não sei quem escreveu, mas isso me impactou profundamente. Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Pegou? Ele não sabia que era impossível. Foi lá e fez. Muitas vezes, nós somos paralisados por nós mesmos. É impossível. Arranca isso do seu vocabulário. Porque a minha Bíblia diz que nada é impossível para aquele que crê. Nada é impossível para aquele que crê. Deixa eu falar algo mais para vocês aqui. Eu estou muito nessa neura de vocês saírem daqui e não construir nada aqui para trás.
Primeiro saco de cimento eu dou, tá? Para a nova igreja. Vou ter prazer em ofertar. Então, o que acontece, meus irmãos? Olha só, vem aqui comigo. Nós precisamos entender que, se você tiver dinheiro e condições para fazer, Deus não precisa fazer. Se você falar assim, olha, nós construímos isso, nós compramos aquilo, é porque a gente tinha para comprar, então não precisa de Deus. É quando você não tem, é quando você não pode, e quando Deus abre, é aí que Ele mostra que Ele é Deus sobre a nossa vida. Entendeu? Então, a igreja precisa entender que ela nunca vai ter tudo aquilo que ela precisa. Nós nunca vamos ter tudo aquilo que nós almejamos. Mas uma coisa nós não podemos abrir mão, do tamanho da nossa fé. Isso nós não podemos abrir mão. Não superestime o tamanho do seu problema. Olha para as circunstâncias ao seu lado e fala, nós vamos fazer, nós vamos construir, não porque temos dinheiro, mas porque nós temos um Deus. Por quê? Porque quando vocês forem com o pastor de vocês, fica tranquilo, pastor Alisson, lá na nossa igreja, eu quero que você chegue lá e não veja a parede e fale, nossa, essa igreja tem muito dinheiro para fazer isso. Eu quero que vocês olhem para um lado e para o outro e falem assim, era impossível para esse povo fazer isso, então tem que ser Deus nesse lugar. É isso. É impossível, às vezes, aos seus olhos, mas nada é impossível para Deus. Então, cuidado para não colocar o problema, para não superestimá-lo. E cuidado para não perder a chance de exercer fé em Deus. Você tem uma rica oportunidade de participar ativamente daquilo que Deus está fazendo. Uau! Você é um privilegiado. Porque no futuro, pessoas vão falar de você. No futuro, pessoas vão ser alcançadas pela palavra, pelo abraço que você deu. No futuro, pastores vão estar sendo ordenados nesta igreja e vão dizer o seguinte, quando eu pisei nessa igreja pela primeira vez, sabe por que eu fiquei? Porque lá no estacionamento, o irmão, quando eu desci do carro, me deu um abraço gostoso. E eu falei, tem Deus, tem algo de Deus nesse lugar. Meus amados e queridos irmãos, eu concluo a minha palavra a vocês essa noite, dizendo aos irmãos, olhem para as oportunidades em primeiro lugar. Segundo, coloquem fé para guiar a situação. Porque se você pode na força do seu braço, não vai ser Deus que vai estar fazendo. Terceiro, façam a sua parte diante de Deus. Nesta guerra, vocês não vão ter que pelejar, mas se preparem para a guerra. Não é você que vai curar, não é você que vai transformar, não são as suas palavras que serão mágicas, que vão mudar a realidade de pessoas, mas faça, fale. Não sejam guiados pelo medo. Gente que vive por fé, vive uma vida meio louca mesmo, tá? Sai da caixinha de religiosidade agora, tá bom? Ó, sai da caixinha. Vamos sair comigo? Estou te tirando da caixinha, ó. Puf, tirei. Saiu da caixinha? O Espírito Santo, ele é Deus, ele se manifesta do jeito que quer, conforme quer, e quem anda no Espírito, guiado pelo Espírito, não espere que pessoas carnais entendam coisas do Espírito, porque coisa do Espírito só se discerne espiritualmente. O que nós estamos ouvindo desde o início dessa celebração aqui essa noite, a gente não pode trazer isso para dentro de um contexto religioso. A gente tem que superar isso. Entender o que está acontecendo aqui é uma manifestação totalmente espiritual.
Esse culto não é uma reunião administrativa. Esse culto é Deus mostrando a visão dele através do anjo que Deus escolheu para poder conduzir a história e a vida de vocês. Você pode olhar para isso tudo e falar, o pastor está maluco. Vamos arrumar um jeito. Eu não sei como é que é aqui na Batista, mas lá na presbiteriana o conselho reúne e fala, pastor, obrigado, valeu, tchau. Não sei como é que é aqui. Você pode estar falando assim, vou reunir lá a galera e falar, esse pastor está maluco, vou mandar ele embora. Você pode ter um olhar pessimista sobre o seu futuro. Ou você pode sair daqui falando o seguinte, pastor, essa semana vamos correr atrás de um terreno? Vamos ver um lugar perto aqui? E Deus vai mostrar, irmão. Deus vai mostrar. Te falei que eu estou encucado com esse negócio de terreno, né? Não vim com mensagem pronta, não, tá? Mudou ali na hora. Não sejam guiados pelo medo. Olha a diferença de visão. Gente pessimista, não dá, não pode, nossa igreja não é assim, não faz isso, a gente não pinta a parede desse jeito, a gente não se manifesta desse jeito, a gente não põe presbiteriano para pregar na nossa igreja, a gente não... nada disso. Ou eu posso me envolver naquilo que Deus está fazendo. Sabe por que eu tenho o pastor Alisson como meu amigo? Porque eu aprendi com Deus a estar perto de gente que quer crescer. Gente que me eleva. E é inspirador estar aqui com vocês essa noite, para falar isso para vocês. Portanto, que não seja você a pessoa que vai falar assim, não vai dar certo. Que seja você a pessoa que vai levantar e falar, pastor, pode contar comigo. Pode contar comigo. Eu não sei muita coisa, mas eu posso orar. Então vou levantar um movimento de oração nessa igreja, vou cobrir sua vida. Vocês precisam orar pelo pastor de vocês, porque quanto maior é o desafio, mais são as tormentas, as dificuldades. Declare a sua total dependência e confiança no Senhor. E aqui eu encerro com Josué e Caleb. Qualquer dia eu volto aqui para poder pregar sobre eles, se o pastor deixar. Ou melhor, vou voltar aqui nada, vou voltar no novo terreno. Glória a Deus. Caleb é show, né, cara? 45 anos, peregrinando no deserto. Josué e Caleb. O que mantiveram aqueles dois homens inteiros? Uma promessa. Porque quando eles foram com os 10 outros espias olhar a terra, o relatório que eles receberam foi um relatório negativo. A terra é boa, mana leite e mel, mas a terra traga aqueles que nele estão. Nós somos como gafanhotos diante deles. Lembra do texto? Mas Josué e Caleb falou o seguinte, não, mas Deus prometeu, é essa terra que eu não abro mão dela. E esta promessa que somente aqueles dois homens tiveram, foi aquilo que sustentou eles durante 45 anos pelo deserto. Sabe o que vai sustentar a visão de Deus sobre a vida de vocês? É vocês não abrirem mão da promessa. De vocês não abrirem mão da visão de Deus. De vocês não abrirem mão daquilo que Deus quer fazer. Rick Warren diz, nós precisamos aprender a surfar na onda daquilo que Deus está fazendo. Está vindo sobre vocês, está vindo sobre a Igreja Batista Betânia, um novo tempo de Deus. Prepara para começar a fazer 2 cultos, meu irmão. Prepara para poder começar a ter problema de estacionamento. Prepara para ter que ouvir o pastor Alisson só em um culto, que o homem não vai conseguir pregar nos 2. Prepara. Não para quebrar uma parede, porque parede vocês podem quebrar, mas um terreno só Deus pode dar.
Vocês querem a força do seu braço ou vocês querem andar ao lado de Deus? Vocês estão querendo olhar para os gigantes ou vocês estão dizendo igual Josué e Caleb, Deus prometeu, Ele vai dar? Vocês estão olhando para o exército que está vindo ou você está fazendo como Josafá? Coloca o povo de prumo, coloca o povo, arma para a guerra e nós vamos avançar, porque essa guerra não é nossa, essa guerra é do Senhor. Vocês são a igreja do Senhor Jesus Cristo nesse lugar, e a Bíblia diz que as portas do inferno não vão aguentar o poder de Deus nesse lugar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você hoje decide, se você hoje toma uma posição diante de Deus, não do pastor, de mim, qualquer outra pessoa, mas se você hoje toma uma posição diante de Deus e falar, Senhor, eu vou me preparar para aquilo que o Senhor vai começar a fazer na minha vida e na história da minha igreja. Se você tem essa coragem esta noite, coloque-se de pé, nós vamos orar juntos. Vamos orar, meus irmãos, feche seus olhos. Entregue-se diante de Deus essa noite. Há uma atmosfera de Deus e do Espírito dele sobre nós essa noite neste lugar. Talvez há dentro do seu coração aquele pensamento, pastor, mas eu já vi tanta coisa. Talvez há dentro do seu coração aquele pensamento, pastor, meu tempo já foi, já passou. A minha Bíblia diz que o Espírito viria sobre toda a carne. Os jovens iriam profetizar e os velhos voltariam a sonhar. Então, meu irmão, ainda não acabou, ainda é tempo de você começar a sonhar, a ver Deus se manifestando. Pai, em nome de Jesus, que noite, que privilégio nós temos de fazer parte desse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha sobre este lugar, Espírito Santo de Deus, venha, Deus, colocar por terra e derrubar todo jugo, toda opressão. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nasça, que flua deste lugar um rio de águas vivas, que pessoas sedentas possam ouvir. Na Igreja Batista Betânia tem pão, lá tem água para saciar a sua sede. Deus, em nome de Jesus, eu creio que a partir desta noite, os meus irmãos aqui neste lugar vão começar a ouvir testemunhos de milagres do Senhor, porque nós cremos e a sua palavra nos diz que as maravilhas, os milagres iriam nos acompanhar. O Senhor, ó Deus, já tem realizado tantas coisas, como tem sido lindo a história desta igreja. Pai, em nome do Senhor, mas nós cremos que isso é só uma gota no oceano. O que nós estamos provando e vivendo neste lugar essa noite não se compara com aquilo que o Senhor começa a fazer. Portanto, história não é o que estamos vivendo essa noite. História é aquilo que o Senhor começa a realizar a partir deste momento. Pai, em nome de Jesus, abençoamos a vida do pastor Alisson, da sua esposa. Pai, em nome de Jesus, esse casal que o Senhor tem levantado, que o Senhor tem trazido para esse tempo, como referência para esta geração. Pai, em nome de Jesus, o cerca, ó Deus, de todas as setas e ciladas do inimigo. Senhor Deus, cubra a vida deles, cubra, Deus, a vida dos filhos, da família. Senhor Deus, em nome de Jesus, dá ânimo, dá força, dá visão, dá estratégia. Senhor Deus, em nome de Jesus, dá autoridade no Espírito, dá direcionamento. Deus, não os deixe confundidos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, coloque o cajado na mão desses nossos irmãos. E, ó Deus, nós como igrejas reunidas neste lugar, queremos fazer parte desta história e daquilo que o Senhor começa a realizar nesta igreja a partir desta noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a vida do teu povo. E
profetizamos um novo e extraordinário templo no fluir do teu Espírito. Profetizamos, ó Deus, sobre este lugar e sobre esta casa, um tempo maravilhoso na tua presença. Assim nós oramos e abençoamos esta igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou te falar, irmão. Você acha que tem hora que não bate medo, não? Você não tem ideia do quantas vezes a gente dorme mal, do quantas vezes a gente está com medo de tudo. Mas é isso aí, olha. É o que o pastor Douglas compartilhou com a gente aqui hoje. O mar só Jesus pode abrir. Só o Senhor pode abrir. Mas para que Ele abra, a gente tem que estar de frente para o mar, disposto a atravessar. Porque do outro lado a gente vai cantar o hino da vitória, amém? A gente combinou alguma coisa? Nada, eu não falei para ele pregar nada. E eu vou te falar uma coisa, eu já tenho o terreno. Vocês sabem que eu já tenho. Vocês sabem. Só falta a gente se posicionar. Se colocar a posição. O que o pastor Douglas falou, coloca-se lá. Como é que vai fazer? Deixa com o Senhor. Se posiciona. Se você está em pé, é porque você respondeu positivamente o convite do pastor Douglas, quando ele disse, se você quer se posicionar agora, a gente está aqui junto. Irmãos, não desistam. Vocês não têm ideia do quanto o Senhor quer fazer através da vida de vocês. Não desistam. Por favor, vamos juntos. Vamos juntos. A gente está com o coração ardendo, pulsando, bradando, querendo fazer mais e mais e mais. Mas tem hora que a gente se sente sozinho. Tem hora que parece que não está todo mundo nessa... Acho que não é todo mundo que está assim, tem um e outro aqui e tal, mas a maioria a gente não vê. A gente fica preocupado. A gente fica preocupado. Querido, por favor, vamos juntos. Eu não sou ninguém, cara. Porque ele não é ninguém, nós não somos ninguém, cara. A gente só está aqui porque Deus quer. E é Ele que faz. A gente precisa muito da ajuda de vocês. Cubra a gente em oração. Por favor. Você não sabe o quanto está sendo difícil. Por favor. Faça isso. A gente está junto nessa. Amém? Obrigado. Pode sentar. Obrigado, galera. Irmãos, a liderança da igreja está aqui? O pessoal da liderança está aqui? Está uma parte? Vem aqui na frente, para que vocês orem e abençoem a vida do pastor e da família do pastor de vocês. Nada... Líder de ministério, pode vir. Se tiver em pecado, não vem não. Cadê as crianças? Oh, Deus abençoe. Por favor, Alisson e Kelly, vocês podem se ajoelhar? Vamos lá, gente. Oração de presbiteriano. Vamos lá. Por favor, coloque-se de pé novamente. Estenda sua mão para cá. Vamos orar. Cadê o povo? Vem mais para cá. Embola com eles aqui, gente. Vem. Vocês são Arão e Ur, tá? Deus separou cada um de vocês para sustentar a mão desses dois aqui, tá? O que nós ouvimos aqui hoje foi um pedido. Me ajudem, me sustentem em oração. Vocês têm a responsabilidade e o privilégio de orarem e serem intercessores desse casal. Porque aquilo que Deus está colocando na mão deles, eles só vão conseguir se vocês segurarem as mãos deles para isso. Estenda suas mãos para cá, vamos orar.
Senhor Deus e Pai, nós abençoamos esta família pastoral. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, sabemos, ó Deus, quão desafiador é para eles assumir uma igreja em pleno avanço e crescimento. Quantas são as noites, ó Deus, que o Senhor tem trazido ao coração deles, ó Pai, pensamentos, estratégias, sonhos, visões. Pai, em nome de Jesus, nós somos a igreja de Cristo Jesus reunido neste lugar aqui esta noite. E nós, como igreja de Jesus, abençoamos a vida deste casal. Pai, em nome do Senhor Jesus, profetizamos céus abertos sobre a vida deles. E um novo tempo, um tempo extraordinário do fluir do Teu Espírito na vida deles e através deles. Pai, em nome de Jesus, o Senhor, Pai, possa os cercar de pessoas que os amem, que os respeitem. Cerca, ó Deus, eles de pessoas, ó Deus, que cuidem deles. Pai, em nome de Jesus, que a liderança desta igreja, que esta igreja abrace esta família em oração. Pai, nós cremos que o melhor o Senhor está vindo. O melhor do Senhor está vindo para a vida deles. E, ó Deus, o coração deles não é para eles, é para esta casa, é para esta obra, é para esta igreja. Pai, em nome de Jesus, honra a fé, honra, ó Deus, o comprometimento, honre, Senhor Deus, a vida desses teus filhos. Pai, em nome de Jesus, os abençoamos essa noite, em nome de Jesus, amém. Ainda não acabou a oração, eu quero dar oportunidade para que vocês orem com eles nesse momento, agora é com vocês. Eu falei que é oração de presbiteriano, tem que colocar a mão neles lá. A igreja também pode orar por eles, deve continuar nesse processo de oração. Quero dar oportunidade para que vocês façam isso. Se você que está no meio da igreja, sentindo o seu coração de vir aqui à frente, vem aqui e põe a mão neles também. Se está ardendo no seu coração, vem aqui, coloca a mão neles, abençoe a vida deles nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Abraço o pastor de vocês, beija ele, honre a vida dele. Existe uma recompensa na honra.
Amém, irmãos. Amém. Estamos enviados, consagrados e prontos para a obra. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos juntos nessa. Vamos avançar em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe.